coberto pela agressividade da competência e do êxito. A diferença entre o artista e o amador que em é um cada senso de geração controle. inverte Há um grande poder em saber tempo exatamente e a o que você está preocupação na fazendo, arte. mesmo quando Este você não melhor sabe. gosto tem sempre que Nós chegar todos a somos ser, estrelas, dentro apenas de não certas sabemos isso. limitações. Eu pratico ser Unânime Dwayne Michaels em todos seus os dias e é tudo que eu sei. veredictos. A maioria dos retratos é mentira. As pessoas raramente são o que parecem ser, especialmente em frente a uma Joseph câmera. Beuys pode ser Você pode me capaz conhecer por toda a de sua se vida fazer e nunca se ver revelar, como mostrar seu pintor eu interior que para nada mim. mais pinta do que Interpretar seus rugas como próprios personalidade atos de é estar insulto, no mundo. não insight. Nem por isso ele A abandona o história da ideal fotografia ainda de não foi construir escrita. algo Você vai expondo escrevê-la. regras. Ninguém fotografou um É o nu que ele até que mesmo você explica faça. ao dizer Ninguém para a fotografou uma revista sequência de ou arte pimentões até você de abril de fazê-lo. 1980. Nada já foi o feito até seguinte: você fazê-lo. Estou Não existem mais interessado na respostas. transformação. Tire o Weston de Mudança, suas costas, revolução, esqueça Frank, Adams, transformando White. o caos Não olhe para a mediante fotografia. movimentos Mate o Buda, numa eu sou ordem meu nova. próprio herói. O jogo Os do belo livros e de do fotografia feio, normalmente José têm títulos Arthur como Gianotti. O Olhar do Fotógrafo, ou Estou A interessado Visão na de... transformação, e assim por diante. Ou ainda, mudança, Olhando revolução, fotografias. É transformando como se os o caos fotógrafos não tivessem mediante cérebro, movimentos apenas olhos. numa ordem nova. Todas essas coisas Transmitir passam assim, conhecimento até você é passar. nisto que nos Precisamente agora, seu tempo está passando, precisamente agora. Eu Quando me se flagro aprende a falando ver de no fotografias. próprio quadro. Por isso, a busca de uma gramática da pintura não visa desenhar um discurso sobre ela fria de cor, apenas aponta a necessidade de se deixar levar pelos detalhes, a fim de que eles Posso ver seus longos evidenciem cabelos como suas partes e se vestido. constituem em Será ela uma imagem puta, de, uma mãe delicada mesmo ou quando uma pode servir consumidora? ao pintor e ao Será que ela espectador acredita em de alguma ponto coisa? de partida. A semelhança Eu quero entre saber imagem mais. e o imagiado não se torna elemento do critério pelo qual o objeto é dito Enquanto escrevo belo isso, ou feio. neste exato momento, milhares de pessoas Ser destruído nunca ela está completamente viva, conciliar o brilho das sensível e o e as pensável, estrelas estão explodindo. o jogo do belo e do feio. Esse é o grande Do mistério. certo, E é isso nunca que amnese chamamos como vida. forma de Isso é conciliar o transbordando sensível e o pensável. E eu penso que nunca saberei nunca. Kant, Eu sou o limite do meu caracterizar trabalho. o juízo estético como Eu sou o finalidade limite sem do meu fim, trabalho. livre jogo das Você é o faculdades, limite do seu. capaz de suspender o Eu sou o poder limite do meu cognitivo do entendimento Você é o limite que do seu. determina os dados sensíveis Você é o segundo limite as do seu categorias, trabalho. assim Eu sou o como limite do de meu. bloquear o poder da Meu sensibilidade, trabalho é o meu de limite. impor Seu trabalho objetos é o ao seu desejo. limite. Você é o limite do seu trabalho. Imagiado, E eu sou o limite original, do meu trabalho. imaginado. Isso é uma viagem. Nós não vivemos Desse aqui. ponto de vista, Quando eu falo, toda eu quero obra de dizer arte é nós, tão sublime, rápido quanto eu não digo a porque palavra nos agora, apresenta algo de ela já se grandeza torna passado. incomensurável, mas porque muito se fácil dá para o fotógrafo como falsear. emaranhado de sentidos que Falsear. não podem ser referidos como Para algo. falsear, basta sair e fotografar 20 Gadamer, pixels. acréscimo Vai. de ser, que vai marca estar a lá. essência da obra de arte. Por que suas fazer diferenças, desse nas suas acréscimo um mudanças. ser, ainda que Algumas portas transubstanciado, quando é influenciam possível transformar nós para sempre. esse ser num E nos discurso liberam. tácito, numa Outras linguagem fecham e indireta, nos sufocam. que vale pelo que diz e não A pelo fotografia que é se apresenta. particularmente sufocante. Tudo isso nos leva a repensar a Eu questão acredito da na aura. imaginação. Walter Benjamin. O que não posso ver é Contamos no infinitamente mais Brasil com importante trabalhos do de que eu posso excelente ver. qualidade. Paul Valéry, Eu acredito na caráter imaginação. inesgotável da obra de arte. O que eu não Como posso ver presença de uma é ausência infinitamente faz mais parte. importante do que eu A posso ver. presença e da ausência, a Os perda da fotógrafos aura me dizem estaria aquilo que eu já ligada, sei, pois como o aquelas reconhecimento profundas da beleza, mudanças coisas que a incômodas nova ou bizarras, sociedade e isso não industrial é questão. capitalista e de massa Você teria que traz ser para a uma vida geladeira cotidiana. para não ser tocado pela Curioso esse beleza de um elogio parque. da imagem como cinematográfica. Seu valor lhe advém A questão é da lidar com a ilusão de experiência apresentar total, algo, tanto como emocionalmente se essa como apresentação, visualmente. Os tendo fotógrafos mergulhado devem no dizer o que eu objeto, não sei. voltasse ao estado de uma percepção marcada por aquela distância que o oculto cria entre nós e os deuses. José através Gianotti, da o criação jogo do belo e se do feio. torna consciência. Mas por que exigir da obra de arte que nos apresente um aspecto da realidade livre,
de qualquer manipulação instrumental. Além do mais, toda pessoa é um artista, toda imagem artística é construída. O que resta dessa tese? Toda pessoa é um artista, visto que esta depende de instrumentos invasores da realidade. E, assim, termina por marcar o escultor como defeito mecânico. Toda pessoa é um artista de projeção construído, que nelas rebate aspectos do real, transfigurando-os. Através da criação se torna consciência. Através da criação onde está a arte? Consciência. A criação se logra através do ser humano. Através da criação se torna consciência da criação. Toda pessoa é um artista que ao criar é responsável. Através da criação, a causa do materialismo, consciência é o fato de nós termos perdido a nossa espiritualidade. O ser humano no excesso, o ser humano vive no excesso do materialismo. Intento artístico, com o seu propósito de arte. Intento artístico, com o seu propósito de arte. O caráter dinâmico das ações. Toda pessoa é um artista. Com o seu propósito de arte. Toda pessoa é um artista. No momento em que todas as faculdades cognoscitivas quedam reduzidas ao meramente racional. Por quê? O próprio artista, Joseph Beuys, Pensar Cristo, editora Herder. Toda pessoa é um artista. Toda pessoa é um artista. O requisito indispensável é que se assuma isto e se transforme isto em criatividade. Ou talvez se exprima isso de outro modo, e o homem com senso comum de realidade se assemelha a um peixe que abocanha um anzol sem ver a linha, enquanto o homem com aquele senso de realidade, que também se pode chamar senso de possibilidade, puxa uma linha pela água e não tem ideia se existe uma isca presa nela. Uma extraordinária indiferença em relação à vida que morde a isca traz consigo o perigo de fazer coisas totalmente aleatórias. Isto significa que nos empregos desses grupos coletivos é produzido capital. Então, criatividade é um novo conceito de capital de maneira real e concreta. Então, aparece uma pessoa que conhece a metódica do materialismo e repete o que o necromante assevera, ou seja, que existem outras dimensões da vida, que existem outras forças muito diferentes das conhecidas no mundo e que os seres humanos, na atualidade, são isolados sistematicamente dessas últimas pelos sistemas políticos. E isto eu quis demonstrar. Bom será se, pelo menos por um bom tempo, insistirmos nessa atitude de resistência em relação ao que se diz. Somente assim nos reguardaremos na distância necessária para um impulso, a partir do qual, talvez, conseguiremos saltar de um modo ou de outro para dentro do pensamento do que cabe pensar mais cuidadosamente.